Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso 5º episódio do Desincast. E hoje nós estamos recebendo ele, que é advogado, amante da vida fitness, ciclista, professor renomado da Faculdade RSA em Picos. Seja bem-vindo, Erval. Obrigado, Domingos Sava. Obrigado, Vitor Guilherme, pelo convite. Para mim é uma grande honra estar podendo participar aqui e contar um pouco da minha história como advogado, profissão que eu tenho assim um grande amor. E professor, às vezes as pessoas me interpretam mal, Vitor Guilherme. Para mim não é profissão, para mim é estilo de vida. Eu dou aula por gostar mesmo. Então, assim como tem pessoas que pegam um skate domingo e saem andando pela rua, eu dou aula. Então, dar aula para mim não é profissão, dar aula para mim é hobby. Vitor, você também vai saudar aqui nosso amigo e companheiro Erval, ele que, para mim, antes de você falar, eu tenho que tecer elogios a ele, porque é uma das grandes referências que eu tenho na advocacia, um dos mais renomados advogados criminalistas do nosso estado, por que não dizer também do Brasil, no qual por muito foi minha fonte de inspiração e até hoje, Vitor Guilherme. Quando o Domingos Sava falou, Guilherme Erval vai ser entrevistado, eu digo, meu Deus, eu fui pego de surpresa, né? E aí eu fui começar a pesquisar, né? Porque você obtém, você sabe a história de uma pessoa pelos amigos, por pessoas que conviveram. E eu perguntando ao pessoal, eu disse, Erval vai lá pro nosso podcast e tal. Aí muita gente falou, Guilherme, a história de Erval é muito bonita, uma história de superação, não é filho de Picos, né, Erval? Você é nascido em Santa Cruz do Piauí. Eu ouvi falar, né, que você só tinha estudado em escola pública, porém você me corrigiu hoje que só o ensino médio, o terceiro ano que você fez no colégio São Lucas, né? Correto. Mas para trás sempre foi da educação infantil até a graduação, sempre foi escola pública. E eu até perguntei aqui nos bastidores como foi que começou esse amor seu pela advocacia. Se você sempre quis ser advogado ou teve um certo momento de sua vida que despertou? Na verdade, foram 2 pontos que me despertaram na advocacia. O primeiro é a questão da verbalização. Eu costumo dizer que se eu não fosse advogado, se eu não fosse professor, eu seria radialista. Eu gosto da locução. Da comunicação. Então, eu sempre fui um grande apaixonado pelo Tribunal do Júri. Então, o Tribunal do Júri sempre me despertou porque trabalha com a oralidade. E eu adoro a oralidade. Eu adoro as pessoas observando eu falar. Sempre fui assim. Quando eu era pequeno, eu frequentava uma igreja e aos 7 anos de idade, 7 anos, eu já dava discurso para mais de 200 pessoas, que eu morava em São Paulo na época, e todo mundo sempre achou interessante, porque era uma paixão a oralidade. Eu sempre gostei de me expressar. Acho que nasce, né? De me expressar. Essa questão de comunicação. Eu sempre gostei de me expressar. Às vezes sou mal interpretado por isso, dessa forma como eu gosto de me expressar. Durante toda a minha vida como estudante, às vezes os colegas me interpretavam mal, porque eu ia na sala de aula e eu queria dar aula no lugar do professor. Mas eu queria dar aula no lugar do professor, não era para dizer que eu sabia mais que ele, é porque eu tenho vontade de falar. Espírito de liderança. Eu gosto que as pessoas observem eu falar. E eu via que o júri, sabe disso, é o momento mais oportuno que você tem para as pessoas lhe observarem. Então, como meu pai sempre fez transporte alternativo de Santa Cruz para Picos, e eu vinha em vez em quando, e sempre quando tinha júri aqui na comarca de Picos, eu ia observar. E com o passar do tempo, como eu disse aqui antes da gente começar, uma professora, Ceissa Santos, lá em Santa Cruz do Piauí, isso mais ou menos 94, 95, fez um júri simulado. Aí eu fui lá ser advogado nesse júri simulado. Então eu nunca pensei em ser outra profissão, como eu estou dizendo, que não fosse advogado. Eu fiz 2 vestibulares na minha vida só. Eu fiz o vestibular da UESP, aqui de Picos, Direito, que eu fui aprovado, ainda estudei 1 semestre, e fiz o vestibular na Universidade Federal da Paraíba. Qual polo? Souza, né? Vale dos Dinossauros. Sertão Paraibano. Sertão Paraibano. Cidade que eu tenho uma admiração, uma paixão enorme. Então, eu nunca me vi fazendo outra coisa a não ser ser advogado, né? Se eu voltasse novamente, se tivesse uma outra vida, que eu acredito que não tenha, eu seria novamente advogado ou trabalharia com locução.
né? Quando eu vi, sabe, falando aqui da admiração que ele tem por mim, e isso não é missa de corpo presente, não é porque a gente está gravando um programa, não. Eu conheço ele há muito tempo, inclusive eu tenho assim, uma admiração muito grande pela tia dele, Albanise, a pessoa que mora no meu coração. Quando eu cheguei aqui foi a primeira pessoa que eu perguntei, e Albanise sempre dizia, eu tenho um sobrinho que mora em Teresina, quando é que você vai ter um júri? É verdade. Ele gosta muito do seu trabalho, e eu sempre achei interessante a forma como o Domingos Sávio me tratou. Então, por isso que eu fiquei honrado de receber o convite. Quando ele me ligou há algumas semanas atrás e acabou não dando certo, questão de agenda, eu disse, não, mas marque aí que eu quero vir. Porque ele é uma pessoa que eu gosto, né? Porque ele sempre teve esse respeito, essa admiração pelo meu trabalho. E eu gosto muito dele pela locução. Ele é um locutor nato. Ele é um locutor nato. Porque há 100 anos no máximo. E o mais interessante é que ele tem várias características, né? Ele narra jogo, ele comenta, ele é apresentador, então ele é o homem da locução. E todo mundo que é da locução eu admiro, porque eu gosto da locução. Eu ouvi alguns alunos seus também, vários amigos meus. Eita, hoje tem aula de Erval, Vitor, a melhor aula. Na hora que ele só entra na sala de aula com um piloto e ele dá uma aula. Fato verídico, viu? Ele sabe, porque não é desmerecendo, porque tem vários professores que se perdem, não sabem conduzir de forma correta. Às vezes você tem a didática que não sabe externar. Não sabe externar. E fica difícil até para o aluno. Eu fui aluno também de escola pública, tive vários professores bons também. Flávio de Ostanila, não sei se você já ouviu falar, foi meu professor de português. Ele foi formado em Direito e ele é agente penitenciário. Eu também admirava a forma que ele dava aula, que ele ensinava. Que nós, alunos, absorvíamos de uma forma assim, sem comparação. A profissão, a atividade profissional, é o que eu disse uma vez lá no Instituto Monsenhor Hipólito, Colégio das Irmãs. Eu fui convidado lá, junto com outros profissionais, a falar sobre a profissão. E eu disse para o aluno o seguinte, sabe qual é a profissão que você tem que escolher? A profissão que eu escolhi, não ser advogado, não ser professor. Aquela profissão que de manhã você acorda, olha para o espelho e diz, eita, já está na hora de eu ir trabalhar. Essa é a opção correta que você faz na vida. Porque não tem, Domingos Sávio, uma coisa pior na vida que você acordar indignado com o trabalho que você vai fazer. Então eu estou com 18 anos que sou advogado, eu estou com 18 anos que sou professor e todo dia eu acordo satisfeito para o que eu vou fazer. Eu às vezes vou para a reunião de professor, aí eu vejo assim a indignação dos professores falando de dificuldade. Aí quando me perguntam, eu disse, não, eu não vejo dificuldade nenhuma em dar aula. Eu faço isso aqui por amor, por paixão, é um hobby. Então você gostar do que você faz é o diferencial na vida. Eu não sei o que é você fazer o que você não gosta. Eu costumo dizer que eu sou um privilegiado. Eu só faço o que eu gosto. Não sei se Deus me escolheu, me deu essa honra. Eu tenho esse prazer na vida. Como eu falei, não deve ter uma coisa pior do que você amanhecer todo dia e, eita, que agora eu tenho que ir trabalhar. Isso para mim não é problema nenhum. É muito interessante frisarmos isso, porque há pouco tempo atrás nós recebemos aqui um convidado também, que é da área jurídica, que atuou na área jurídica, que é o professor José Neto, e eu fiz a pergunta, eu fiz uma indagação para ele, falei, professor, em qual momento da faculdade você despertou a certeza que estava trilhando o caminho que tanto desejava? A mesma pergunta eu faço, você já entrou determinado a ser um advogado, determinado a ser um advogado criminalista, mas existe o ápice, existe aquele momento que você falou, pensou consigo mesmo, eu estou caminhando no caminho certo. É assim, eu já entrei na faculdade querendo trilhar a advocacia criminal. Eu nunca tive dúvida, eu nunca tive vontade de ser juiz, eu nunca tive vontade de ser promotor, nunca tive vontade de ser delegado, nunca tive vontade de ser servidor público. Profissões espetaculares, se meus filhos quiserem ser, eu vou ficar muito honrado. E por sinal, eu quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para eles, porque eu trago sempre eles no meu coração, são duas crianças abençoadas. Amigos, já me disseram. São duas crianças abençoadas. E o tio Domingos. Os meninos já falaram Filho já. e Expedito Neto. Erval, só a gente já no mensagem já interrompeu, eu terminar de interromper. Durante, você disse, eu quero ser advogado, teve obstáculos
tipo, que apareceu, não, ou sua família ou alguém, não seja médico, porque também, como você falou, você não escolheu por causa de dinheiro, por causa de nada, você escolheu porque gostava, porque se apaixonou e é apaixonado pela advocacia, porque muitas pessoas entram em determinadas profissões frisando o dinheiro, né? Pronto, é um grande erro. Eu acho o seguinte, que o dinheiro ele é a consequência, né? Você não pode ficar eu vou escolher a profissão porque ela é rentável. Qualquer profissão é rentável se você fizer ela bem feita. Então, a dificuldade, eu acho que não só é a advocacia, é qualquer ramo profissional que você for enveredar. É o início. Todo início profissional, principalmente quando você não traz consigo uma bagagem hereditária. Meu pai não é advogado, minha mãe não é advogada, meus tios não são advogados, meus primos não são advogados. Então eu fui o primeiro da família, ali entre ascendente e descendente próximo, a ser advogado. Então a grande dificuldade quando você não tem essa bagagem hereditária é diferente. Se um filho meu quiser ser advogado, acredito que ele não vai ter a dificuldade que eu tive, porque eu já tenho um nome conhecido, aquela coisa toda. Então o início sempre é difícil. Mas é como eu estou dizendo, eu sou um privilegiado. Deus colocou na minha vida Dr. José Urtiga de Sá Júnior. Conheço demais, um abraço para ele e para a Fernanda. É meu pai, eu tenho 2 pais na vida. Eu tenho o meu pai biológico, e eu falo e não guardo segredo para ninguém. Deus me colocou, Dr. Júnior, do nada. Não tenho um parentesco com ele, não tinha amizade. Ele me convidou em 2004 para trabalhar no escritório dele, e trabalhei até 2011. Eu trabalhei 7 anos. Ele é um ícone da advocacia. Foi o ano da sua formatura? Hoje, foi o ano da minha formatura. 2004. E logo quando eu colei grau, que é a primeira OAB que eu fiz, eu já passei, ele me convidou para trabalhar no escritório dele, e isso me abriu portas gigantescas. Você já foi para um escritório de nome, não, né? De renome. Nome e renome. Na época e hoje é um dos maiores escritórios da advocacia, não é de Picos, é do Piauí. Dr. Júnior tem uma banca de advogados, lá ele geralmente tem 5, 6 advogados trabalhando com ele, e ele me deu essa oportunidade. Foi aonde eu consegui ter grandes atuações no júri com ele. Nós fizemos júri em Padre Marcos, nós fizemos júri em Uma, Valença, fizemos júri em toda a macro-região, e aquilo fez com que o meu nome se tornasse conhecido, que é uma dificuldade de todo profissional. Porque às vezes você tem a competência, você tem o conhecimento, mas falta alguém saber que você é bom. Falta alguém saber que você tem essas habilidades. Aquele ali foi meu advogado, ele resolveu o meu problema. Falta isso. Dificilmente alguém quer lhe contratar no início da sua carreira, porque não lhe conhece. Então, como eu fui para esse escritório, eu atuava nas causas que o Dr. Júnior pegava e me passava para eu poder comandar aquelas ações, e graças a Deus deu certo. Com o passar do tempo, aí eu fui montar. Eu acho que você gosta tanto dele que seu escritório é quase de frente a quase ele, de frente, é quase lá dentro, né? Não dá 50 metros, né? É de frente, eu acho que é menos, não, é Dr. Júnior e Dona Fernanda foram pessoas que me ajudaram profissionalmente. Eu não guardo segredo a isso, não. O Código de Processo Penal, os jurados, quando eles são convocados e fazem um compromisso, eles não se comprometem a julgar de acordo com a lei. Eles se comprometem a julgar de acordo com a consciência deles e de acordo com o que eles entendem ser justo. Então, pelo contrário, Domingos Sá, no meu ponto de vista, esse é o ponto positivo do júri, que, ao meu ver, é a instituição mais democrática que o país tem. São os membros da sociedade julgando os seus pares. E, como você diz, sem conhecimento jurídico, sem conhecer a lei, sem se comprometendo com a lei, que eles não se comprometem com lei, não. Eles vão julgar lá de acordo com a consciência dele e de acordo com o que eles entendem ser justo. É por isso que às vezes você vai assistir um júri e você pode ver um advogado fazendo uma sustentação oral numa tese extrajurídica, extralegal, porque os jurados não estão vinculados à lei. Eles decidem e não precisam, como magistrado, fundamentar porque está condenando, porque está absolvendo. Então, eu queria
me permita, eu queria discordar aí de você. E essa contradição é que faz com que o nosso debate seja enriquecedor. Esse é o ponto, no meu ver, esse é o ponto positivo do júri. E é por isso que eu gosto do júri. Pela capacidade. Se mudar o sistema, se disser que agora os jurados vão ter que votar de acordo com a lei, que tem que ser bacharel em direito para ser jurado, talvez eu perderia o meu interesse total pelo júri. Muito interessante. Erval, você falou uma coisa e eu gostaria de perguntar. Hoje você se sente formado profissionalmente, como por exemplo, você disse que não queria ser delegado, não queria ser juiz, não queria ser promotor, queria ser advogado. Então, hoje você se sente realizado como advogado? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. É a profissão que eu escolhi. E se eu voltar numa outra vida, eu quero voltar advogado criminalista. E se um dos meus 2 filhos, Erval Filho e Expedito Neto, um cheiro bem grande neles, quiserem ser advogado criminalista, aí para mim seria um espetáculo, mas aí vai ficar com eles, né? A critério deles. Olha, vamos dar continuidade aqui, tem algo muito interessante. Uma pergunta que eu quero fazer, acredito eu que nós tenhamos também uma repercussão muito positiva desse nosso encontro, é qual conselho o professor Erval, o advogado criminalista Erval, daria aos alunos que estão ingressando hoje na Faculdade de Direito? Ah, bacana. Gostei, né? É o seguinte, o aluno, ele tem que ter comprometimento, ele tem que ter equilíbrio e tem que primeiro saber o que é que ele quer da vida. Eu costumo dar minhas aulas, Domingo, você nunca assistiu, e quando eu termino minha aula, eu falo para eles o seguinte, tá vendo esses tópicos que estão aqui no quadro? Para você tirar 10 na minha prova, tá excelente, estude por ele. Agora, para você se tornar um profissional pífio, igual à grande maioria, continue estudando porque eu estou dando. Agora, você quer se tornar um bom profissional, um excelente profissional, um profissional diferenciado, você vai pegar os livros que tem na Biblioteca RSA, os livros que você tem em casa e vá estudar, vá se dedicar. Porque quem tem leitura é quem tem conhecimento. Quem tem conhecimento é quem tem argumento. E no mundo jurídico é um mundo de argumento, é um mundo de persuasão. É uma disputa jurídica, onde você tem que dominar o processo, você tem que dominar a matéria processual. Às vezes a pessoa fala assim, mas por que existe bons advogados e existem maus advogados? Porque o bom advogado é aquele que estuda e que domina o processo. E o mau advogado é aquele que se formou lá, passou na OAB, nunca mais pegou em um livro. Parece mentira, eu falo para eles que está com 18 anos que eu dou direito penal, parte geral, artigo 1º, até o artigo 120, processo penal, teoria geral dos recursos e procedimento especial. E toda vez que eu vou dar aula, eu leio antes de ir dar aula. E pergunto para eles, aí agora vocês que estão aqui no primeiro contato, não quer ler nenhuma vez, eu estou com 18 anos, lendo a mesma coisa. Dando aula quase todo dia. E aí vocês não querem ler, vocês querem pegar esses tópicos no quadro. Então o incentivo que eu dou, leiam. E outra coisa também muito interessante, saiba o momento que você está. Eu costumo ver muito nas pessoas hoje querendo se antecipar às coisas. Você não pode se antecipar, você tem que saber o momento da vida que você está. Você não é estudante? Se comporte como estudante. O cara diz assim, professor, eu não vou estudar em julho não, porque eu estou de férias. Tu é funcionário público? Que férias de quê? Vai estudar, meu amigo. Depois você tira suas férias, você não pode estar... Não, professor, porque eu vou voltar cansado. Não tem isso, então tem que estudar e muito. Tem que ter a parte prática, que é importante, mas que não é tão importante quanto o conhecimento teórico. Às vezes o aluno me pergunta, professor, o que é que você acha de estagiar no primeiro período? Eu, particularmente, discordo. Você devia estagiar lá do 5º, 6º período em diante e se dedicar mesmo à parte teórica. O direito ele é muito mutável, ele muda muito rápido. Muito dinâmico. Muito dinâmico. Se você não tiver uma leitura aprofundada, você sobra. Se você não conhecer o processo, você sobra. E para conhecer tem que ler todo dia, porque toda hora muda. São regras, são peculiaridades. Por que é que você vê o advogado pega um processo de 5, 10 mil páginas, faz um recurso e anula o processo? Porque ele domina.
E ele domina por quê? Porque ele estudou. Erval, devido a esses grandes trabalhos que você vem fazendo na cidade de Picos, à frente da advocacia, como professor, já foi procurador do município na saúde, né? Sim, sim. Na Câmara Municipal. Em 2020, você foi agraciado com o título de cidadão picoense, né? É uma das grandes vaidades que eu tenho, Vitor. Você pode ter certeza. E quero aqui agradecer ao vereador Hugo Vito, que na época foi quem formulou esse projeto, a pedido da suplente vereadora Creuza Nunes, e agradecer também ao secretário da época, João Paulo, que também fez uma força enorme. Então é uma vaidade que eu tenho, porque sou de Santa Cruz do Piauí, nasci lá, passei uma parte de minha vida lá, mas eu tenho um grande orgulho, uma grande honra de morar, de trabalhar em Picos, e como você disse, né, em 2020 eu recebi o título de cidadão picoense, então isso para mim é um motivo de envaidecimento, pode ter certeza. Pois eu vi, assim, por sua história, eu vejo, né, que você se apaixonou por Picos, né? Você estudou fora, eu acho que você não pensou, não sei, em momento algum, em sair daqui de Picos para ir morar em Teresina, lá na Paraíba. Eu acredito que a oportunidade tiveram. Pois é, tive. Agora, meu pai, embora seja uma pessoa de pouco estudo, ele sempre foi uma pessoa de muita visão. Quando eu terminei meu curso, eu passei numa seleção para professor na Universidade Federal da Paraíba. Aí eu perguntei para meu pai, né? Ele disse, e aí, o que é que eu faço? Ele disse, venha para Picos. Picos é uma cidade diferenciada, é uma cidade de oportunidade. Não existe lugar melhor no mundo para quem quer crescer profissionalmente. E realmente ele estava certo. Então, Picos é um grande celeiro. E sem falar que aqui também, Erval, você fez nome, aqui você pode atender os seus, por exemplo, o pessoal de Santa Cruz, seus parentes, sua família, né? Você estando aqui perto, eu penso assim, você é um filho de Santa Cruz e de Picos, entre aspas, aí vai prestar serviços em outro lugar, eu acho que é até uma forma de ingratidão, né? Entre aspas. Certeza, você certeza. Não, você é fruto daqui, se formou daqui, seu pai trabalhou incansavelmente de Santa Cruz a Picos, e você veio mostrar o seu trabalho aqui em Picos, né? Eu vejo também que um problema muito grande que os atuais alunos de direito carregam consigo é muitas vezes se limitar somente à didática do curso, né? Deixa um pouco de lado essa visão de mundo que se tem, né? Isso de tratar o curso como algo restrito, não é porque você está estudando direito que você não vai entender sobre geopolítica, sobre economia, sobre história. Eu acho que o direito te dá esse leque de opções, principalmente quando você vai concluir o seu curso, né, no que diz respeito a você realizar algum concurso público, mas é preciso também que o aluno de direito sempre esteja atento às demais áreas, né, professor? Você é um visionário, Domingos, você está completo de razão. Então, é impossível a pessoa se tornar um bom profissional se ele ficar ali bitolado somente a ler questões jurídicas, a ler lei, jurisprudência e doutrina. Ele vai ter que ter esse conhecimento amplo, porque, como você bem disse, o direito exige, né? O direito exige essa adequação que você faz com a lei e o momento social que você vive. Não tem como você dissociar o direito com a sua realidade social. Essa ideia da geopolítica, essa questão histórica. Então, é o que a gente chama, né, de interpretação teleológica, né? Você interpreta o direito, não é uma interpretação literal, não é só a interpretação da lei. Por que é que essa lei foi criada? Qual era o momento histórico que a gente vivia? Quando ela foi incorporada no nosso ordenamento jurídico? Ela tem um porquê. Toda lei, quando ela é criada, você só consegue entender ela de forma aprofundada se você viveu o momento que o país vivia naquela época. O direito é provocado, né? Exatamente, ele não nasce à toa. Se eu tenho um pacote anticrime, é porque havia algum movimento social à época, havia algo que repercutiu para levar aquilo. E aí, se você não vai atrás saber, como é que você vai entender a lei? Como é que você vai interpretar? Como é que você vai aplicar? É impossível. Um fato curioso também que me chama bastante a atenção, eu gostaria de saber a sua opinião acerca desse assunto, é no que tange a questão do armamento civil no Brasil. Qual o seu posicionamento? É assim, meu posicionamento particular, eu não acho que armar a sociedade civil seja uma forma de resolver o problema.
talvez seja uma forma de fugir do problema, Assim penso eu também. de impactar. É uma prerrogativa constitucional de necessidade do Estado assegurar a segurança, não é isso? É o governante querer dar uma resposta imediata à sociedade. Ele não quer resolver o problema da criminalidade. Ele quer dar uma resposta à sociedade. Então, eu vou dar arma para as pessoas. Isso é uma resposta. Mas isso nunca foi uma solução. Se você pegar qualquer país do mundo que combateu criminalidade, não foi botando arma na mão de criança, não foi botando arma na mão de adolescente, não foi botando arma na mão do pai de família, não. Foi fazendo investimento maciço em educação, cultura, lazer, esporte. Aí sim, combate criminalidade. Mas botar arma na mão de pessoas, isso na verdade, ao meu ver, não passa de uma bravata, isso não basta de uma questão política. Eu quero agradar o meu eleitor. Eu acho que não é assim, a política não deve ser feita dessa forma. E é uma problemática que passa a ser uma questão de segurança e se torna saúde pública. Porque você pode pensar que em um país com as características sociais do Brasil, o aumento da criminalidade seria algo disparante, assim podemos dizer. Se você fosse colocar uma arma de fogo a cada esquina, né? Mas isso não vai resolver. Você não tem um dado concreto, né, para dizer que isso resolve o problema da criminalidade. País nenhum resolveu dessa forma, porque com a gente vai ser diferente. Outro tema muito polêmico no qual o professor Erval vai tratar conosco, né? Conversei com ele antes de iniciarmos essa conversa, é sobre o aborto. O aborto na óptica do Código Penal, na visão do Código Penal, professor. Como você disse, o direito ele é uma ciência cultural. O direito ele reflete os anseios e desejos de uma sociedade. Nosso Código Penal ele é de 1940. Então, em 1940 para cá, muita coisa mudou. O aborto é crime? Está lá no artigo 124 e 125 do Código Penal brasileiro. Mas a gente sabe que tem muito país que o aborto não é mais crime. Por quê? Uma questão cultural. Uma dúvida, o aborto aqui no Brasil é crime em qualquer circunstância? Ou... Só tem dois casos. O artigo 126 do Código Penal diz que o aborto não é crime. Se for uma gravidez oriunda de um estupro, aí o médico pode abortar, ou se for abortar para salvar a vida da gestante. Então, esses dois casos, o artigo 126 do Código Penal diz que pode abortar, que não seria crime. Exceto esses dois casos, todos os outros são criminosos. Isso tira a tipificação, no caso do crime. Um excludente de ilicitude. Deixa de ser crime. Isso. Praticou o aborto porque a mulher está gestante de um estupro, não é crime. Praticou aborto para salvar a vida da gestante, não é crime. Isso está expresso lá no artigo 126 do Código Penal. Então, Erval, particularmente, eu acho que é o crime mais bárbaro que existe no Código Penal brasileiro. Isso é o meu ponto de vista. Aborto? O aborto é o crime mais bárbaro que eu acho que é o crime mais grave que você pode cometer. É mais grave do que o homicídio. Isso é o meu ponto de vista. E eu, pelo fato de ser pai, eu não tinha essa concepção. As coisas vão... É por isso que é importante você conhecer a vida, para você entender o direito, para você entender tudo. Então, eu acho o aborto algo muito hediondo. Eu acho o aborto algo muito cruel. Você interromper a vida de uma pessoa. Mais cruel do que você já ter a vida e ser retirado. Isso é o meu ponto de vista. Mas o Código Penal não vê assim. Tanto é que a pena do aborto ela é muito mais baixa do que a do homicídio. E no Brasil, isso é o meu ponto de vista, aborto ainda só é crime por causa das religiões. E, em especial, a Igreja Católica. Gostei dessa observação. Se a Igreja Católica, no dia que a Igreja Católica deixar de comprar essa briga, o aborto sai da nossa legislação como crime. Que a Igreja Católica compra e eu falo aqui, sou bem claro, não sou católico não, mas é uma coisa que eu admiro, acho que é a CNBB, não é? Sim, a CNBB. Que eu não entendo muito bem disso. Nacional. A Conferência Nacional dos Bispos bate muito forte. No dia que eles desistirem, e eu espero que eles não desistam dessa luta, o aborto vai deixar de ser crime, porque grande parte da população não está nem aí para essa questão do aborto. E é um crime que acontece toda hora, isso é fato. Você não vê ninguém sendo processado por aborto. Por quê? Porque as pessoas acabam achando isso normal. Eu não acho normal.
Eu repito, deixo bem claro, para mim é o crime mais grave que o cidadão ele pode praticar. Professor, não existe aí um choque de normas assim no ordenamento jurídico brasileiro que se entende do direito à vida quando nasce ou na concepção do feto? É assim, na verdade, se você pegar o artigo 121, que é onde começa a parte especial do Código Penal, o título é assim, dos crimes contra a vida. Isso. Então, o aborto é tido como um crime contra a vida. Essa discussão de, mas não é uma vida, é uma expectativa de vida. Mas algo mais maravilhoso do que você ter uma expectativa de nascer, eu desconheço. Tem algo... É porque, assim, às vezes quem não passou... Quem nunca passou por uma gestação, nunca acompanhou uma gestação, esperar um filho nascer, talvez não consiga entender o que é o aborto, né? Porque a gente fica muito nesse negócio, não, mas não tem a vida. É um amor tão grande que no primeiro ultrassom que você faz, que você começa a ver só o coração batendo assim, ó. Acho que sei lá com quantas semanas você consegue ver na ultrassom, o seu coração não aguenta de emoção. Então, tem coisas na vida que você só consegue entender se você passar. Então, essa minha concepção do aborto, você pode ter certeza, mudou depois que eu tive meus 2 filhos, né? Não só isso, mas mudou muita coisa na minha vida, né? O que é interessante, algumas pessoas rebatem o posicionamento dizendo que no Brasil o aborto já existe, mas que não é realizado de forma segura. Assim, no Brasil também existe homicídio e nós temos uma lei que trata o homicídio como crime, e nem por isso o homicídio deixa de acontecer. Você já deu a resposta. Essa questão de dizer, não adianta ser crime porque acontece. Pô, então tira tudo. Qual o tipo penal que você tem no ordenamento jurídico brasileiro que não acontece? Pelo contrário, ele já está lá porque se acontece. Tá lá é justamente porque acontece, porque se não acontecesse, se ninguém ligasse, não estava lá. Então, eu não tenho muita esperança de achar que o aborto vai permanecer muito tempo como crime. Mas, embora essa não seja a minha opinião, eu queria que ele permanecesse lá como comportamento criminoso. Val, só uma dúvida que eu não entendo nada de direito. Técnico. Não, sem conhecimento técnico. Você falou aí que a partir do 121, né, começa os crimes contra a vida. O suicídio é um crime contra a vida? Não, porque é assim. Não. Na verdade, deixa eu dizer para você, suicídio não é crime. O que é crime é o induzimento, a instigação e o auxílio ao suicídio. Então, quem induz, quem instiga quem ajuda alguém a se suicidar, pratica sim um crime contra a vida. Agora, o cidadão está lá sozinho na sua casa, tentou o suicídio ou suicidou-se, aí o ordenamento jurídico ele não pune, porque um dos princípios que regem o direito penal é o princípio da alteridade, que é a relação entre 2 ou mais pessoas. Então, eu só tenho um crime se eu atingir o outro. Então, o autoflagelamento, o suicídio, a tentativa de suicídio, o legislador penal brasileiro ele não pune. Agora, quem induz, quem instiga e quem auxilia, está lá no Código Penal e também é considerado um crime contra a vida e é de competência do júri também. Eu estava lendo recentemente que o Brasil teve uma redução no número de homicídios de 2018, de 2019 até recentemente. Contudo, aumentou o número de crimes gravosos, né? E o que me chama a atenção também é o seu ponto de vista com relação ao sistema prisional brasileiro. Nós temos um sistema ressocializador de fato? Nunca. É assim, nós temos um sistema penitenciário cruel, desumano, que está longe de fazer o que a Constituição fala, né? Nossa Constituição é conhecida como Constituição cidadã, que procura muito garantir, tem como base a dignidade da pessoa humana. E o direito penal, diferente do que as pessoas pensam, não tem apenas o aspecto punitivo, castigo. É uma função, é claro que é. Você errou, você tem que ser punido. Mas ele traz consigo também um aspecto ressocializador. E eu acho que nesse aspecto ressocializador a gente está devendo e muito. Nós temos presídios super
lotados. Então não tem como você ressocializar colocando pessoas dentro de um presídio que não tem nem onde ele deitar, ele dorme em pé, né? Conhecido como preso morcego, ele dorme apregado na grade. Uma cela que só pode caber 4 ou 6 presos é o 20, dobro. Tem 30. 20, tem 30. Então é totalmente desumano, né? Mas isso não justifica a criminalidade, não é para justificar não, estou só lhe respondendo a sua pergunta, que infelizmente não está cumprindo, e aí é o meu ponto de vista, fazer penitenciária não dá voto, Domingos Sávio. O problema do nosso político brasileiro é porque ele não pensa em administrar, ele só pensa em eleição. E ele no voto. Então ele já toma posse dia 1º de janeiro, pensando na próxima eleição. Ele acabou de ganhar a eleição aqui, está garantido ali os 4 anos, mas ele já está trabalhando para mais 4. Qual é o governante que vai chegar numa campanha e dizer assim, eu construí não sei quantos presídios? Se ele fizer isso aí, a população não quer. Mas ele não tem que estar muito preocupado com isso, mas ele está, porque é a população quem vai votar, então ninguém quer construir presídio. Outro problema muito grande que a sociedade enfrenta é o fato de aceitar que essa ressocialização é algo que deve acontecer. Entendeu? Culturalmente, o brasileiro ele não está apto a entender essa ideia. Até mesmo se tem muitos casos de criminosos que cumprem a pena, que já estão fora do regime fechado e não conseguem se inserir novamente na sociedade. Então, a questão cultural do brasileiro, né, acho que dificulta muito um pouco também. Nós temos um preconceito muito grande, né, do presidiário. Mas talvez esse preconceito já seja por isso. Porque a população sabe que ele passou ali 5, 10 anos preso e o que é que ele escuta quando ele vê a televisão? Não, presídio é faculdade do crime. O cidadão entrou ali praticando furto e vai sair de lá um homicídio. Então, a população fica com medo, porque a informação, ela não ouve informações positivas de ressocialização. O que ela ouve pelas mídias é que ele entrou lá de um jeito e saiu muito pior. Qual seria a alternativa? Qual seria o problema a ser sanado nesse momento? Qual seria a concepção do professor Eval acerca de tudo isso? Não simplesmente investimentos. E existe algo a mais que possa ser na sua visão? Do reeducando? Isso. Porque assim, para você ver, né? O nome de quem cumpre pena é reeducando. Para você ver como a gente está longe não de condenado. Cumprir. É reeducando. O cidadão está ali para ser reeducado, para ser reintegrado à sociedade. Tanto é que o processo de quando se trabalha dentro do presídio é a remissão. Sim, né? vai diminuindo o tempo de pena. A cada 3 dias trabalhados, 3 dias trabalhados, diminui de pena. De estudo também da mesma forma. O estudo também vai diminuir do tempo total da pena. Primeiro tem que construir presídio, então não dá para falar numa mudança sem ter investimento, porque enquanto você tiver uma superlotação, né? Você não tem estrutura, você não tem agente penitenciário suficiente. A gente fala, porque eu sou advogado, às vezes a gente vai na penitenciária para conversar com um preso, tem que esperar lá 1 a 2 horas, por quê? Porque a quantidade de servidores é insuficiente para aquela demanda. Imagine para você reeducar aquelas pessoas. E muitas vezes a sociedade julga até os próprios servidores que estão trabalhando em condições precárias, assim podemos dizer, quando nós poderíamos cobrar mais de quem, né, tem a competência, que no caso são os nossos governantes. Eu vejo essa situação como uma problemática muito grande a ser enfrentada no Brasil. Erval, fugindo um pouco da advocacia, que a gente explanou bastante esse tema, como é o Erval advogado, o Erval professor, no dia a dia, de manhã? Ele faz algum esporte físico? Como é ele? Eu queria saber. Você pode ter certeza. A gente tem uma rotina muito parecida todos os dias, né? Eu tenho um costume que já vai aí umas 3 décadas, que eu acordo todos os dias, 5 horas da manhã. Independente se é domingo ou feriado? Não importa se é domingo, se é feriado, se eu estou em Picos, se em Santa tomou Cruz, 2, 3. se eu tô em outro lugar, se eu sair à noite para uma festa, 5 horas da manhã eu estou acordado. E a primeira coisa que eu faço na vida, nos últimos 3 anos, que isso se intensificou nesses últimos 3 anos, é minha atividade física. Ou eu vou para academia fazer musculação, ou eu vou andar de bicicleta. E é todos os dias. Porque tudo na vida é o hábito. Se você não tiver a reinteração, você acaba perdendo esse banho, né? costume. Tem que ser todo dia e às vezes 3 ou 4 vezes ao dia. Todo dia. E vai ter desafio que vai lhe desanimar. Em julho do ano passado,
eu levei uma queda de bicicleta, mas foi uma queda grande, grande mesmo, que eu rompi todos os ligamentos do ombro esquerdo, tive que ir urgentemente para Teresina, fiz uma cirurgia e tinha tudo para nunca mais subir numa bicicleta. Tanto é que no dia que eu estava no hospital doendo meu ombro, meus colegas disseram assim: rapaz, você vai de voltar? novo. Aí eu disse: rapaz, pega essa minha bicicleta e bota bem longe de mim, quero mais saber disso não. Com 10 dias depois que tinha passado ardores, eu perguntei para o médico: ei, que dia que eu posso voltar a andar de bicicleta? Ele disse: não tão cedo, né? Porque isso aqui foi grave, você vai ter que recuperar, a gente vai ter que fortalecer. E bicicleta há uma grande probabilidade de você cair, então pode fraturar. Então só vim andar com 5 meses depois e tô aí hoje aí andando ainda. E as crianças? Aí vai babar as crianças um pouquinho, aí depois vai trabalhar. Os meninos, como eles passam um tempo com a mãe e um tempo comigo, né? E eles já acordam um pouquinho mais tarde, a gente sempre também Mas a gente vê eles, pelas redes sociais e até no dia a dia, eu acho que sua vida é seus 2 filhos, né? O Expedito Neto e o Erval Aí você Filho. pode falar de qualquer assunto aqui, que eu fico Iceman, um homem gelo. Agora, se você falar no meu menino, eu já baixo até o tom de voz, né? É uma paixão, é um amor incondicional, né? Eles mudaram demais a minha maneira de ver o mundo. Estão crescendo, né? Estão crescendo muito rápido, devia crescer um pouquinho mais devagar. Calma, Vocês né? os conhecem, sabem que são um menino espetacular, carinhoso. Amáveis, dóceis. Eles não são lindos, eles são super lindos, né? Desculpa a falta de modéstia, mas eles são bonito mesmo. E a gente procura dar o exemplo. Hoje, se você encontrar meus meninos na rua e você vê alguém andando de bicicleta, sabe o que ele vai dizer? Ó, os amigos de papai. Eles conciliam que eu pratico aquela atividade física. Eles passam ali de frente à academia e dizem: ó, a academia onde papai faz exercício. Então, tudo é o exemplo, né? Palavras soltas ao vento. Agora, atitude é diferente, né? Então, tudo que eu faço hoje na vida, eu penso neles. Não tem como ser diferente. Eu levei um puxão de orelha porque eu fui indagado a fazer essa pergunta. Você intensificou-se nos últimos anos aí a paixão pela vida fitness. Existe algum responsável? Tem algum profissional por trás de tudo isso? Ó, essa questão da vida fitness é o seguinte. Em 2019, eu estava com sobrepeso muito grande, mas a gente não vê. A gente vai se... Você estava super se sentindo bem. Tranquilo. Aí eu tenho uma comadre, vou até mandar um abraço para ela aqui, Márcia, lá de Teresina, que ela vai nos assistir. E ela tem uma qualidade espetacular. Ela é sincera. Ela chegou para mim e disse: compadre, tu tá gordo, viu? Tá gordo demais. Aí eu olhei assim... realmente... Acho que ela tá falando a verdade. Acho que não tá legal, não. Aí eu resolvi, procurei profissional médico, foi o Dr. Levi Dantas, nutrólogo espetacular, que faz o meu acompanhamento. Fui para a academia, sempre fui para a academia, mas assim, era uma malhação solta, sem um profissional. E aí, como o Domingos Salvo disse, né? Quem me acompanha é o Flávio Júnior, né? Ah, rapaz, Flávio Júnior, um grande abraço para você, Flávio Júnior, esse renomado profissional de educação física da nossa cidade. É um dos responsáveis, ele disse: olha, pode falar, eu sou um dos responsáveis pela transformação do nosso amigo Erval. Então, um abraço para você, Flávio Júnior. Um grande incentivador, um grande profissional. Um abraço aí, Flávio Júnior. Ó, não vamos denegrir a minha imagem, por favor, viu? 4, 5 anos atrás, se vê hoje, eu acho que nem conhece, né? Mas eu já tive experiência. Eu fui agora, sou conselheiro estadual da OAB, e eu tinha sido 2016, 2018. E algum dos colegas que tinham sido conselheiros junto comigo em 2016, 2018, me encontraram agora e olhou assim e disse: tá errado. Não, tá errado. Aí olhou assim: Alderi, aqui é o Erval mesmo? Disse: o cabelo tá diferente, ele tá mais magro, tá forte. O que foi que aconteceu? Eu disse: não, o homem agora é atleta. Então, outra pessoa que eu não posso deixar de citar aqui, Bianca, nutricionista, espetacular também, que tem me ajudado nesse processo também. Um abraço para Bianca. Pois é, eu quero remeter algo que passou por despercebido, ainda falando do Tribunal do Júri. Queria que você contasse para a gente um pouco sobre a experiência de 2 casos que você fez a sustentação na nossa cidade. Você arrisca dizer quais são eles? Eu já sei quais são já, né? Como eu disse para você, né? Queria saber um pouco sobre os desafios. O que gera a repercussão do Tribunal do Júri são os personagens envolvidos, né? E
eu tive a oportunidade de participar de alguns júris aqui em Picos de muita repercussão. Do vereador Titico Barbosa, 2011. Né? Em 2012. 2012. Outubro de 2012, se eu não me engano. E participei também de outro fato que não foi a nível estadual, Nordeste, foi a nível nacional, que foi do candidato a prefeito de São Julião, Emídio Reis, que ainda hoje eu participo. Então, é um desafio muito grande. Por quê? Porque foram processos que tiveram uma grande repercussão. Comoção social. Comoção social, a mídia escrita, falada, televisão, rádio, tudo em cima. E aí sempre vem para o profissional. E é claro, além de ter sido um grande desafio, foi para mim também um ápice na carreira jurídica. Divisor de águas. Com certeza. Antes da minha atuação nesses 2 processos, eu era conhecido de uma forma. A partir da atuação desses processos, já passou a ter um boom na minha carreira. Eu passei a me tornar conhecido não só em Picos, mas principalmente em outras cidades, em especial Teresina. Esses processos me deram uma repercussão, né? Uma responsabilidade também muito grande. Agradeço até hoje os familiares por terem feito a minha indicação. Nós sabemos que Picos é uma cidade de grandes advogados criminalistas, não só Picos, Teresina, o estado todo tem muito advogado e mesmo na época, eu ainda recente, mas as pessoas já, graças a Deus, confiavam no nosso trabalho, né? Chegou o momento mais agradável dessa conversa e é claro que não poderíamos deixar de falar das nossas empresas patrocinadoras. Estamos aqui nesse momento em nome de Iago Bebidas, @IagoBebidas. Se você quer fazer o pedido da sua bebida com rapidez, é só entrar no Instagram, Iago Bebidas. E é claro, meus amigos, Verona Pizzaria, Pizza. Verona Bora Express. comer pizza, Erval? Pode? Flávio Júnior deixa? Mas aí ficou contraditório. A gente acabou de falar da vida fitness, aí não dá certo. Será que o personal não libera nem uma fatia? Mas é preciso muita calma nesse momento. Ai, porque que delícia, ó. o lanche fitness dele veio, né? Olha aí, Vitor Guilherme, aqui é outro patamar, ó. Tá E eu gostaria de agradecer ao meu amigo Espeto, em nome da Conveniência São Miguel, que também está conosco nesse episódio. Sanduíchezinho. Tá aprovado? Tá aprovado dessa maneira aí? Que tá excelente. Flávio Júnior, não precisa tirar a responsabilidade, viu? Amanhã você vai estar normalmente aí, mais uma vez, treinando o professor Eval e ele vai dar conta do recado, beleza? Tá aí, após todo mundo estar saciado, em nome da Iago Bebidas, da Verona Pizzas Express, quem também esteve conosco foi a Montagu e Conveniência São Miguel, participaram desse episódio aqui junto com o renomado advogado criminalista da nossa cidade, o professor Eval. Gostaria de agradecer também a Criativando, em nome do nosso amigo Kennedy, a Bluke Filmes, um grande abraço para você, Júnior, que está conosco nesse projeto. Construtora Santa Inês, essa construtora que é referencial no ramo de obras públicas. Um abraço para Margarete. Margarete, Getúlio, Arthur, João Pedro e Getúlio Filho. E é claro também, em nome de Unimagem. A Unimagem é um centro de saúde feito para você e feito para cuidar de você, contando com diferencial agora. Vai buscar você na sua casa, leva até o centro de diagnóstico e devolve você ao conforto do seu lar. Tá moderno, né? As cores tá claro. Bom demais. Gostaria de agradecer também a Colosystems, em nome do nosso amigo Maxwell, que está abraçando esse projeto, essa empresa que também é de comunicação visual. Professor Eval, uma pergunta aqui, curiosidades, né, que você teve aí na sua carreira, enquanto advogado, criminalista, algum fato chamou assim a atenção? Assim, a advocacia, eu acho que a grande vantagem é o dinamismo. Estou com 18 anos que atendo pessoas, estou com 18 anos que atuo como advogado e eu nunca vi um processo igual ao outro, eu nunca vi um fato igual ao outro, eu nunca vejo uma resolução igual ao outro, né? Então, o que eu acho interessante da advocacia é esse dinamismo que ela permite, né? E assim, a faculdade, às vezes, não é por equívoco, não é por omissão, às vezes deixa alguns pontos que você só vai conseguir aprender na prática. Eu acredito que isso também é um receio por parte dos alunos, né? Muitos alunos que terminam o último período, 10º período, né? Tem até aquela frase clichê, terminei, mas estou desempregado. E aí tem esse receio de ter que enfrentar o campo. Aí o que eu sempre falo para os meus alunos, né, que me procuram para falar sobre esses meios
sobre esses receios, esses medos de começar a vida profissional, a primeira coisa que eu falo para elas, tenham paciência. Primeiro ano você vai encontrar um ano de muita dificuldade. Por quê? Porque a advocacia, você ali planta para depois colher. Você entra ali com ação trabalhista, mas quando você vem a receber seus honorários, está com 2, 3, 4 anos, dependendo da complexidade, 10 anos. Então, se você tiver paciência na advocacia, os 5 primeiros anos não é algo assim muito interessante. Mas a partir do 5º ano em diante, que você já está com um volume muito grande de ação, você está entrando com ação hoje, e aquela que você deu entrada há 5 anos atrás está surtindo o efeito agora, e aí vai chegar um tempo que todo dia você vai estar dando entrada a novas ações e recebendo aquilo que os você honorários veio. caindo na conta. Aí hoje eu tenho 18 anos de advocacia, então, às vezes, processo que a gente estava lá para Brasília, recurso, notifica-se para buscar o alvará. Quando você vai ver, processo de 2008, 2009, 2010, ou seja, 12 anos atrás. Né? Então, os primeiros anos é um ano de muita dificuldade que todo profissional do direito tem. Isso eu falo no geral, né? Como eu estou dizendo, quando você tem uma carga hereditária é diferente. Seu pai é advogado, seu tio é advogado. Você já entra com o bonde andando, né? Exatamente. Mas para você dizer assim, eu vou alugar uma sala, vou botar um escritório de advocacia, também, é difícil. A questão do nome, né? As pessoas, se formar agora, as pessoas têm medo. Tem medo. Às vezes não quer lhe contratar para situações grandes, só quer lhe chamar ali para coisas pequenas, né? Que não dá uma grande rentabilidade. Então, é ter paciência, como eu falei. Eu passei 7 anos trabalhando com um outro advogado. Só depois de 7 anos foi que eu fui montar o meu escritório, porque eu sabia da dificuldade que era. Eu era lá de Santa Cruz. Se eu montasse um escritório aqui, quem era que me conhecia? Eu não tinha nem estudado aqui. Né? Eu sempre morei em Santa Cruz, como eu falei, só o 3º ano que eu estudei no São Lucas, depois passei 5 anos na Paraíba. Ninguém me conhecia. Né? Então, essa é a grande dificuldade e esse é o conselho que eu deixo para os alunos. Né? Outro problema também que eu vejo, e esse é um pouco mais delicado, é como cobrar. Né? A grande dificuldade é talvez uma das perguntas que eu mais ouço dos meus ex-alunos, porque eu tenho esse carinho muito grande pelos meus ex-alunos, porque eles têm um carinho muito grande por mim. Tem hoje gente que está com 10 anos, que é advogada, ainda hoje me chama de professor. Então, para mim, aquilo ali não tem preço, né? Você encontra... O cara já é colega meu de profissão há 10 anos e onde me vê e diz, ei, professor, então ele está lembrado lá dos 10 anos atrás. Eu costumo dizer que das pessoas que advogam aqui em Picos, desses últimos 18 anos, acho que 10, 20% que estudou fora não foram meus alunos, mas a grande parte dos profissionais que aqui atuam passaram por mim, né? Porque são 18 anos dando aula, não é brincadeira, né? É muito tempo. Qual foi o júri mais desafiador da sua carreira? Primeiro. O primeiro? Primeiro. Porque você fica naquela, né? Será que realmente logrou eu sei? Êxito? Sim. Lá era uma tese de... Tu vai até gostar do fato. Legítima defesa. Sabe como era a história? Os caras estavam discutindo se em 94, Ronaldão, zagueiro do São Paulo e da seleção brasileira, tinha ou não entrado em campo na Copa do Mundo. Era a discussão que eles começaram a discutir lá. Meu Deus. Tu lembra de Ronaldão, não? Não. Ronaldão era aquele back central. Tu é desse tempo ainda, não? Não era nascido, não. Não, mas quando fala esse nome back central, essa expressão para tu não é nem conhecida, né? Não. Pronto, era o quarto zagueiro, aquele zagueiro que ficava lá atrás. E ele era jogador do São Paulo, foi convocado para a seleção, e eles começaram a discutir se ele tinha ou não jogado na Copa de 94. Caraca. Aí isso acabou lá, ele dando um tiro na pessoa, mas não chegou a matar, né? Foi acusado por tentativa de homicídio. E assim, para mim foi um grande desafio por 2 motivos. Primeiro, porque era o primeiro júri da minha vida. Eu nunca tinha feito um júri. Isso foi em novembro de 2004. Praticamente há 18 anos atrás. Eu tinha 23 anos. Eu tinha acabado de me formar. Eu tinha acabado de receber minha OAB. Estava fresquinho no mercado. Eu recebi minha OAB em setembro de 2004. 2 meses depois, novembro de 2004, eu estava no Brejo Santo, no Ceará. Quero agradecer meu amigo Erlon Lucena, ele vai assistir também quando eu disser para ele. E ele me convidou. Ele disse, Erval, eu passei 5 anos estudando com você. Eu tenho uma pessoa que vai fazer um júri lá
em Bressane do Ceará, eu quero indicar o seu nome. Eu disse, mas, rapaz, eu nunca fiz um júri, eu confio em você, vá. Saiu Pode daqui ir. sozinho pra lá. Aí saí daqui, peguei o Guanabara, nem carro eu tinha ainda na época, e fui lá para Bressane do Ceará. Então, para mim, foi o grande desafio, né? Foi muito interessante, né? Foi a primeira vez que realmente eu pude ter Quando você uma voltou com a atuação no vitória, júri. né? Veio com o coração. Ah, é diferente, né? E quando logrou êxito, né? A gente vê aquela família. Então, para mim, foi aquele desafio. Foi um desafio. Os outros não. Os outros sempre têm aquela emoção, aquela coisa. Mas o primeiro você fica sabendo, será que realmente eu sei fazer isso? Eu me preparei a vida toda. Eu gosto disso aí. Eu já fiz vários júris simulados. Eu já assisti inúmeros júris, mas eu nunca fiz. Então, você está sentado ali e está lá o cara acusado de uma tentativa de homicídio. Ele está solto. Se ele for condenado, ele pode pegar uma pena de 8, 10 anos e ir para a cadeia. E aí? Aí você é uma responsabilidade. No início é tudo difícil. Um motivo tão fútil, né? Pois é, uma discussão de nada, mas acabou dando certo. Aí eu até me pergunto, até hoje, eu falo para ele, eu não sei se as pessoas votaram em mim ou na minha tese, porque todo mundo olhava assim e dizia, esse cara tão novinho aqui fazendo esse júri. Depois os jurados, que aí eu não esqueço nunca. Isso é um atenuante positivo. Eu fui convidar os 7 jurados e os 7 jurados me pediram meu telefone. Doutor, me dá seu telefone. Os jurados. Eu gostei demais da sua atuação. Eu já tinha vindo aqui outros júris e eu nunca tinha visto ninguém falar assim como o senhor. Você falando assim, Evaldo, dá até vontade de assistir. Como o senhor fala. Aí eu disse assim, e você sabia, o juiz me elogiou. O nome dele era Sávio. Olha só que interessante. O doutor Sávio, lá da comarca de Bressane. Naquela época tinha um jogador do meu rival também que se chamava Sávio, né? Sim, jogador do o Flamengo. esquerdinha lá, eu lembro. Aí ele levava a bola para o canto e depois trazia. Aí o doutor Sávio disse assim, rapaz, quero parabenizar o advogado, não sei o quê, pela grande atuação que teve aqui na nossa comarca. Aí no final eu fui agradecer a ele e disse, o doutor tem quantos anos? Eu disse, 23, é mesmo. O senhor já fez quantos júris? Ele perguntou para mim, disse, rapaz, esse aqui é o primeiro. Rapaz. Aí o membro do Ministério disse, rapaz, o primeiro júri que você está fazendo, pô, eu não tenho dúvida que você vai ser um dos maiores criminalistas do estado do Piauí, porque você tem um potencial fora do normal. Que de fato está se concretizando hoje. Aí, para mim, assim, foi um júri que eu nunca esqueço. Eu sei de todos os detalhes, porque cada situação dessa me chamou a atenção. Agora, nada me chamou mais a atenção do que eu cumprimentar os 7 jurados no final e os 7 me pediram o telefone e os 7 me elogiaram. Então, até hoje eu pergunto, eu não sei se eles votaram em mim ou votaram no fato. Eu sei que deu certo e foi uma experiência espetacular, não tem nem como... Tem um ditado que diz que o bom cozinheiro, ele jamais vai revelar os dotes que ele utiliza para fazer as suas comidas. Assim como também eu acredito que o bom advogado não vai revelar em hipótese alguma os mecanismos que ele utiliza para fazer uma sustentação oral na plenária do júri. Fala agora. Mas o professor Evaldo tem uma técnica específica para se trabalhar no tribunal do júri? Tenho, e falo abertamente nas salas de aula, falo abertamente para todo mundo que quer ouvir. O segredo é se apaixonar pelo que você faz. Esse é o primeiro segredo. Não se apaixonou, não gosta do que faz, não vai dar certo. Então, eu tenho uma paixão natural pelo júri. Como eu falei, é motivo de êxtase para mim botar a minha beca e ir por fórum fazer o júri. Esse é o principal. Eu acho que o ingrediente para você se dar bem no júri. E segundo, não tem segredo. Dominar o processo penal tem que dominar mesmo. Procedimento, item a item. Está com 18 anos que eu dou procedimento especial do júri. Está com 18 anos que eu faço júri simulado com os alunos. Na noite que antecede o júri, eu leio o procedimento, que está com 18 anos que eu dou aula. Já é quase um rito consagrado. É um rito consagrado. A noite anterior eu leio o procedimento. Por quê? Porque ele é todo oral. O júri ele é todo oral. Então, na hora que vem uma falha ali, eu digo, opa, isso aqui não é assim, já tenho ali o meu argumento, já estou com meus artigos tudo na cabeça. E ali você impõe respeito. Eu não conheço nada na vida que impõe respeito mais do que conhecimento. Se vocês souberem, me avise. E a única coisa que a gente alto, leva... Isso não existe. Falar alto, para mim, é falta de preparo. Quando você vê alguém gritando, querendo impor com a entonação de voz alta, ali é falta de preparo. Agora, demonstre conhecimento, não importa onde você chegue, as pessoas lhe respeitam.
Porque não é falando alto, não é batendo em mesa, não é gritando, não é pulando. Agora, se você argumenta, se você mostra conhecimento, quem está lá do outro lado lhe respeita. Então, domina o processo penal e lê o processo. 1, 2, 10, quantas e tantas quantas você puder. É por isso que eu falei, se você me contratar para fazer um júri semana que vem, você não vai ter a participação de Herval no seu júri. Eu preciso de um grande tempo para eu poder me estudar. E eu sou bem sincero, eu tenho poucas vaidades na vida, ou muitas, não sei, mas uma delas é ter uma excelente atuação na plenária do júri. Para mim, é um motivo de autoenvaidecimento. Então, a pessoa que me contrata, ele pode ter certeza que não é propaganda, não. Eu tenho um interesse maior do que o dele, porque eu tenho a vaidade em me dar bem. Eu tenho a vaidade em apresentar uma tese palpável, em conhecer o processo e em fazer uma discussão à altura. É para minha satisfação. É como um jogador de futebol que ama o time do coração e entra em campo para defender as cores. Falou tudo. Outra questão que eu queria levantar antes de cessarmos a nossa conversa é o Herval, no início da carreira, teve um certo receio de ser advogado criminalista? Não. No que diz respeito à segurança, da integridade? Não, é o que meu pai uma vez me disse, né? Que achava perigoso a profissão. E eu disse assim, mas pai, eu não tenho medo. Ele disse, pois aí que está o problema. Quando você não tem medo das coisas, você perde a noção. Aí eu disse, pai, pois eu quero continuar com essa noção perdida. Vou continuar advogando no criminal e vou continuar advogando sem medo. E se você tiver medo, eu lhe aconselho, faça o que eu fiz no início da vida. Vá vender feijão na feira. Por quê? Porque ali você não precisa ter medo de ninguém. Mas ser advogado com medo, advogado não é profissão para covarde. Tem que ter coragem. Por último, não menos importante, eu tenho uma pergunta a fazer. Certa vez eu vi que o judiciário do Piauí é um dos menos produtivos, assim podemos dizer. Tem um pouco dessa ausência na celeridade processual aqui no nosso estado? É assim, essa questão da produtividade tem muita coisa envolvida. É falta de compromisso dos profissionais, no meu ponto de vista, não. Você tem um juiz que é responsável por 4.000 processos. Como é que um juiz vai dar de conta de 4.000 processos? Cheguei a ver de perto essa realidade. Como é que um promotor vai dar de conta de 4.000 processos? Ele pode trabalhar de manhã, tarde e noite. Os juízes daqui de Picos são todos de parabéns. Eles praticamente moram no fórum, trabalham todo dia, mas não tem condições de dar conta. Então, a falta de estrutura, de material humano, é muito. E falta não é só de juiz, de promotor, defensor público, os servidores em geral, oficial de justiça, às vezes até material de expediente. Então, essa questão da produtividade já foi pior, está melhorando, mas não é por falta do juiz, do promotor que não trabalha, que trabalha muito, mas é porque é muito processo. Então, você tem 4.000 processos para um juiz. Se esses 4.000 processos fossem divididos para 4 juízes, aí beleza, ficava 1.000 para cada um, ainda era muito, que é muito 1.000 processos para uma pessoa acompanhar. 4 é humanamente impossível. Eu já fiz processo aqui em Picos, há muito tempo atrás, há mais de 15 anos atrás, prescreveu um homicídio. O processo passar 20 anos parado, sem o Estado dar uma resposta. Por quê? Porque não consegue dar vazão. É muita coisa. Então, a falta da produtividade, a baixa da produtividade, é essa falta de investimento, infelizmente. Deixo com você as considerações finais da sua participação. Eu gostaria de agradecer imensamente ao doutor e professor Herval. Para mim foi muito prazeroso ouvir sua história, suas experiências como advogado, como professor, sua trajetória de vida, sua ascensão na advocacia. E quero agradecer imensamente a Domingos Sávio a oportunidade de estar aqui nesse projeto, que eu tenho certeza que a população de Picos está abraçando e abraçará cada vez mais. Agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos telespectadores e a toda a nossa produção aqui por trás dessas câmeras que trabalham incansavelmente quase todos os dias para que pudéssemos estar aqui. Então, muito obrigado, Herval, obrigado, Domingos Sávio, obrigado a todos. Eu também quero agradecer aí ao Domingos Sávio, ao Vitor Guilherme,
Dizer que para mim foi uma honra muito grande estar podendo participar desse bate-papo, bastante descontraído, falando somente de assuntos que eu gosto muito, e também parabenizar a grande equipe que tem por trás dessas câmeras. As pessoas às vezes não têm noção. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei assustado. Disse, rapaz, aqui tem 15 pessoas rodando aqui por trás como dessas câmeras cada um aqui. Tem um papel aqui e dentro. cada um com a função aqui. Achei bastante interessante aí, todo mundo empenhado. Parabéns pelo projeto de vocês. Eu não tenho dúvida que vai ser muito sucesso, né? A forma como vocês se portam deixa a pessoa bem descontraída. Eu acho que vai ser espetacular. Isso aí tem tudo para dar certo. Não, já deu certo. Parabéns aí, sucesso. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelas palavras aí de modéstia que vocês fizeram com relação a mim. Só tenho a agradecer o convite e dizer que estou muito alegre de estar aqui e ansioso já para assistir essa entrevista que eu vou assistir. Na hora que ela estiver liberada, eu vou ser o primeiro a estar assistindo. Mandar para os amigos, para o pessoal não, de fora. Você não tem certeza não, é que vai rodar, pelo menos o Nordeste todinho vai rodar, porque eu vou mandar para meus amigos lá da Paraíba, todo mundo assistir. Hoje é um dos dias mais importantes da minha vida. Ainda não mais importante, porque espero que brevemente nós possamos se encontrar lá no Tribunal do Júri, fazendo aquilo que você tanto gosta e aquilo que tanto me espelha também. Gostaria de agradecer pelo seu sim, pela oportunidade de estar aqui conosco hoje. Esse é um projeto democrático, busca ser enriquecedor, didático também. Acredito que grande parte dos seus alunos também vão contemplar tudo aquilo que a gente conversou aqui hoje. Eu te deixo o meu muito obrigado de coração. Hoje eu vou dormir com a consciência tranquila e, digamos assim, muito feliz pela oportunidade de fazer isso frente a você, que é uma pessoa que eu também trago como referência, não só no direito, mas também como pai, como a forma que você lida com toda a sociedade. E gostaria também de agradecer aos nossos patrocinadores. A Barbearia Seu Luiz, em nome do meu amigo Jackson, Seu Luiz Club. Gostaria de agradecer a Loft Story, em nome do meu amigo Paulo, e a todos vocês, amigos telespectadores, amigos ouvintes, que participaram de mais um episódio do Desencast. O meu muito obrigado e até a próxima.